Em Florianópolis, a questão interessante é porque várias políticas coercitivas têm surgido, né? E uma delas que tu também tem acompanhado, que você tem mencionado usando o termo de ICE de Floripa, Aham, né? Que é a tal da guarda voluntária, né? aham. Explica qual que é essa questão e qual que é o problema por trás disso, né? Essa questão do ICE de Floripa, da guarda voluntária, ela está completamente alinhada com outras políticas coercitivas do prefeito TikToker, do Topázio, que começam com a questão da internação compulsória das pessoas em situação de rua, que também é um assunto que eu já investiguei, já explorei, os contratos, né, com as clínicas privadas. E também desembocam naquele departamento de imigração da rodoviária, que também teve uma grande repercussão nacional, que bombou, né, na imprensa, foi para o Fantástico, que é algo completamente inimaginável. O prefeito de uma capital instaurar um núcleo assistencial ali de assistentes sociais, de pessoas com formação na área, para definir quem pode entrar na cidade e quem deve voltar para casa. Isso é um atentado aos direitos humanos de todas as formas, né? Então, essa guarda voluntária, ela entra como um braço, assim, desses projetos, ela faz parte desses projetos higienistas, porque quando ela é criada, nos moldes da atividade voluntária de segurança pública em Israel, que eu não conhecia, mas que eu comecei a pesquisar justamente porque a vice-prefeita, que é a idealizadora do ICE de Floripa, da guarda voluntária, sempre falar isso foi inspirado no modelo de Israel. Então, eu fui atrás dessas informações e eu vi que, de fato, existe um sistema de voluntariado na segurança pública de Israel em várias frentes, desde defesa civil até exército, né? Como é um país, um estado cada vez mais bélico, isso é muito problemático, porque são pessoas que não são capacitadas como um profissional deveria ser. E eh, essa guarda informal, ela começa a atuar em regiões periféricas, no caso, estou tratando o centro como periferia, mas o primeiro caso de abordagem ou de ação que se tornou pública dessa guarda voluntária foi logo que ela começou a atuar, foi no Centro-Leste, um ambiente frequentado é, ou pelo campo progressista, que gosta de ir nos barzinhos, tem muito samba, tem muitos lugares legais lá, mas também pela juventude, né? Por pessoas que não têm grana, às vezes, para ir num ambiente mais fechado, ou num ambiente mais elitizado, ou num shopping center, ou em Jurerê Internacional. Então, o primeiro registro de truculência dessa guarda é nesse ambiente. E aí, depois, nas praias, sempre nos ambulantes, nos trabalhadores ambulantes. E daí, recentemente, eh, quando esses episódios estavam acontecendo, eu estava monitorando e atualizando as minhas redes com esses episódios. Os vereadores também estavam tentando denunciar à medida que os episódios aconteciam, dessa guarda voluntária truculenta, mas a gente não tinha conseguido nacionalizar a pauta. Parece que as pessoas nem conseguiam entender como assim guarda voluntária. E daí, numa abordagem a uma pessoa em situação de rua por 5 desses guardas voluntários, que viralizou, que ganhou grande repercussão nas redes sociais, a gente consegue nacionalizar a pauta e daí sim deixar o debate mais denso em torno disso, né? É um projeto da vice-prefeita, que é guarda municipal, de substituir a mão de obra da guarda municipal com pessoas que não são qualificadas e que agem como se fossem uma milícia ou uma guarda particular dela e do prefeito. Trocando em miúdos é isso, né? Foi tudo feito em tempo recorde. O edital de seleção foi lançado em dezembro. Em dezembro já começou o trabalho. Então, no mesmo mês, um concurso público para contratação de funcionários, ele tem várias etapas, ele demora meses até a nomeação. Para algumas pessoas demora anos até a pessoa ser aprovada e nomeada. E no caso da guarda voluntária foi muito rápido, foi em questão de dias. Começaram sem treinamento, foram para as ruas sem treinamento e com autoridade, com farda, né. E Eles e na têm armamento? então, eu tinha certeza que não, mas esses dias eu vi uma imagem que me deixou na dúvida, porque como essa guarda voluntária, ela foi selecionada também a partir da experiência, tem militares de reserva.
Hum. Só que a gente não sabe quantos são, quem são, então esses podem andar armados, porque eles têm porte, eles não perdem o porte. Mas é isso, a gente não tem como ter certeza também disso. De novo, a gente esbarra numa falta de transparência, né. Podia ter uma lista: "Ó, essa aqui", na verdade esse projeto é absurdamente inconstitucional, então ele não devia existir, mas considerando que ele exista, uma forma de fazer ele ser, auditável, digamos, é divulgar as escalas, colocar o nome de quem tem porte de arma, colocar, sei lá, um líder, um contato de uma liderança de cada núcleo ali dessa guarnição, para as pessoas saberem, dar um mínimo de responsabilização para essas pessoas, né, para que elas saibam que elas não podem sair agindo como milícia, porque é o que parece. Começou a ser chamado de ICE de Floripa em comparação com o Trump e também pensando já nessa metáfora com o departamento de imigração do Topázio, né, na rodoviária, ó, tem o departamento de imigração e tem o ICE que está ali monitorando quem pode e quem não pode transitar pela cidade. Porque também faz parte de uma política higienista, que é da cultura dessa gestão do Topázio, eles não querem que qualquer um circule nas ruas. Por que essa guarda por que a gente nunca ouviu falar dessa guarda em Jurerê? Não teve nenhuma abordagem truculenta lá, né, não teve nenhuma final de semana eu fui na no finalzinho ali da praia do Moçambique, tem um lugar chamado Morro das Aranhas. E é um lugar que só chega por trilha ou que é meio chatinho de chegar, assim, a pé, né, tem que ir caminhando pela praia, a praia tem areia fofa, é um lugar mais isolado da ilha. E chegando lá, me chamou muita atenção que tinha muito carro na beira da praia, uma coisa que é comum na cidade de onde eu sou, mas que não é comum aqui em Floripa, nunca tinha visto carro na orla, na areia. Só que eram caminhonetes 4x4 que andam na areia fofa, muitas caminhonetes. Caminhonetes caras, né, sei lá, 100 eu não conheço muito de carro, mas 100.000, R$ 200.000, não sei quanto custa. Caminhonetes de luxo, muitas. E eu fiquei pensando: "Cara, para isso que deveria servir o ICE de Floripa, para vir aqui e mandar todo mundo tirar o carro, porque não é lugar de carro à beira da praia. Isso atrapalha, prejudica o meio ambiente, né, interfere na restinga, eh, prejudica os banhistas que estão ali". É algo que, na minha leitura, é ilegal, mas não tinha ICE lá, porque eram carros caros. Se fosse, sei lá, na periferia, um monte de carro popular ou de, sei lá, bicicleta caindo aos pedaços, ia ter truculência e talvez o ICE não fosse o suficiente, iam chamar a PM também para sair dando bala de borracha em todo mundo, né. Então acho que é assim que as coisas têm funcionado por aqui, com essa cultura do higienismo e de tentar limpar e elitizar a cidade, sabe. Tanto é que tá tendo toques de recolher, os bares estão tendo dificuldade de ficar No até no Centro-Leste. centro-leste, etcétera. Tem a questão dos moradores de rua, que você bem indicou, né, então tem toda uma de fato, uma coesão na política, né, tem uma coerência ali nessas políticas, né. Eu queria te perguntar, tu tem uma dimensão do quanto que a gente tá falando, assim, tem alguma dimensão comparativa de quem que forma, quantos se formam nessa guarda voluntária? Então, eu ainda estou estudando alguns dados relacionados a essa guarda, né. Mais de 400 fizeram parte e foram aprovados no processo seletivo, mas também não é transparente quem é chamado e se, são chamados a partir de uma ordem de classificação, sabe. Então a gente não tem muito uma dimensão de como as coisas acontecem na prática. Pelo que eu tenho visto e cruzado de dados, existe uma média aí de uns 60 a 70 guardas dessa guarda informal que se repetem nas escalas, sabe. Mas é uma informação ainda muito preliminar, porque eu ainda estou apurando, né, estou tentando entender. Quando a gente não tem quando a gente tem documentos que dão só uma dimensão do fato, é muito mais difícil, a gente tem que cruzar dados, a gente tem que buscar, talvez nome por nome, né, informações sobre quem são aquelas pessoas nos sistemas de busca, então vira algo muito complexo. Mas chamados, convocados no processo seletivo foram mais de 400, só que nem todos estão nas ruas, né, eles têm escalas, eles obedecem escalas, e pela minha apuração preliminar,
entre 60 e 70 são os que estão ali no grosso da escala, sabe, são os que estão sempre, os que aparecem mais na escala. Tu falou da questão, envolvendo Israel, e eu lembrei que tinha inclusive teve alguma questão envolvendo o armamento israelense, não teve aqui na região? Ah, sempre tem. Teve aqui, né, aqui em Florianópolis, ela divulgou, a vice-prefeita, quando a Caroline Detoni mandou emenda para comprar armas de Israel. E não sei se essas armas chegaram, não cheguei a fazer o rastreamento, mas a vice-prefeita divulgou ao lado da Caroline Detoni. E o governador, né, Jorginho Melo, também investiu dinheiro do Fundo da Segurança Pública na compra de fuzis caríssimos também, de uma empresa israelense, e divulgou isso com muito orgulho, e isso aconteceu no auge do genocídio, né, de Israel contra a Palestina.